Fala galera, Robert for International Postal Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet através do YouTube. E aí, tudo bom com você? Don't go away, stick around. Pessoal, tá todo mundo me ligando, perguntando e querendo saber o que vai acontecer com a greve dos caminhoneiros. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, mas antes de falar sobre isso, você que está vindo pela primeira vez, se você gostar do vídeo, se inscreve aí embaixo e espalha, de graça. Pelo contrário, a gente ajuda, a gente não pede nada, absolutamente nada para ninguém. A única coisa que a gente pede é que realmente vocês possam espalhar através do Instagram, Facebook, enfim, aí no WhatsApp, para que a gente possa trazer esclarecimento para a população em âmbito federal, que nem português de Portugal. Então a gente vai falar sobre algumas coisas importantes para depois a gente falar sobre essa greve. Então a gente tem que entender que o CID é um dos impostos que está agregado dentro dos tributos federais e dos tributos estaduais. A gente vai falar primeiro dos federais. Então a contribuição de intervenção do domínio econômico, eles fazem isso só para complicar, é o CID. É um imposto que envolve a produção da importação e a comercialização do combustível. Ela representa 2% do valor final do produto, ou seja, o Programa de Integração Social, que é o PIS, já ouviu falar, né? E a Constituição pelo Financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, esses dois representam de 7% a 9% do preço do combustível. Então vale lembrar que você está aí, que esse percentual ele varia do tipo de combustível para outro, ou seja, podendo ser um pouco mais alto ou podendo ser um pouquinho mais baixo. Vamos voltar agora à questão. Já que esses preços variam de 7 a 9, nós temos aí uma produção gigantesca, não só o pré-sal, mas principalmente a Petrobras, com mais de 350 milhões de barris de petróleo por dia. Nós temos a produção que bomba. A maior produção de petróleo do mundo é norte-americana aqui nos Estados Unidos. Mas a maior reserva é a Venezuela. O Brasil está em quarto. Primeiro, Venezuela, reserva. Segundo, Arábia Saudita, terceiro, Irã. E quarto, o Brasil. Os Estados Unidos parece que está em nono, se eu não me falo. Mas em produção, os Estados Unidos está aí bombando, porque eles tiram outro tipo de petróleo. Não é à toa que eles queriam invadir a Venezuela, porque fica mais barato e chega mais rápido o petróleo da Venezuela para a América do que do Oriente Médio, onde eles fizeram um pipe, um cano, para poder drenar literalmente. Então, o COFINS e o PIS/PASEP representam de 6 a 7. Se o Brasil tem esse poderio, essa autossuficiente em petróleo, por que eles não refinam tudo no Brasil? Por causa do monopólio. Que você, em vez de ficar batendo palma, eu vi muita gente falar isso, não, deixa eles ir, que eu vou ficar em casa comendo um pedacinho da carne, entendeu? Deixa eles irem, fazer a greve. Nossa, e teve outros que falaram, não, Robert, mas aí a gente que vai pagar, a gente que vai sofrer. É por isso que o Brasil não vai, gente. Olha a mentalidade da gente, tá dentro do paradigma, e a gente não consegue analisar os fatos importantes. Então vamos voltar. Já que o Brasil usa esses dois impostos, aliás, 3, o CID, que o próprio Jair Bolsonaro tentou negociar, então não funciona fazer greve e continuar errando na mesmice, andando com freio de mão puxado, fazendo sempre a mesma coisa, porque nós já tivemos greves, de vários tipos de greves, não resolveu absolutamente nada. Você tem uma negociação com o sindicato, com os órgãos que representam, aí no caso, os drive, né, que são os motoristas, porque vai ser a greve dos motoristas, entendeu? Aí todo mundo acha que vai parar, aí vai lá dormir na fila do banco, vai pagar a gasolina o preço altíssimo, do banco não, do posto, vai pagar a gasolina altíssimo, e continua na mesma coisa. Tá tudo errado, tudo errado. Então vamos voltar aqui para o imposto federal, estadual, e a gente termina falando sobre a greve. Então, esse imposto aí que é cobrado, isso representa o valor, ou seja, ele representa de 7 a 9% sobre o valor do combustível que é pago na bomba, sem falar do ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e de Serviço. É o que mata
E esse é o que faz a arrecadação do governo, porque nós temos dois tipos de imposto. Imposto regressivo e o imposto aliás, dois tipos de imposto. Imposto direto, desculpa, e outro imposto indireto, que é os que o governo taxa, e outros que são baseados em cima das mercadorias, que é o ICMS. Só que o imposto no Brasil ele é regressivo. A corda arrebenta do lado mais fraco. É o pobre que paga mais. O rico que ganha 50 mil, entendeu? Ele vai pagar uma quantidade, vamos supor, 15%, entendeu? E você que ganha pouco vai pagar também os seus 15% ou 23%. Mas olha a diferença. O cara continua ainda pagando e continua com a bagatela. O pobre que ganha pouco, tira um pouco que tem, ele vai ficar na minguela, que nem a filha, a esposa aí do Eduardo Bolsonaro. Então, gente, o Brasil tem aí autossuficiente, dá para produzir, tem 70% aí da própria refinaria em ociosidade. Por que eles mandam para fora o petróleo por preço de banana para refinar fora e depois, presta atenção, compra petróleo derivativo por preço de dólar? Deu para entender? Por causa do monopólio. Entendeu? Sem falar 1 trilhão que o Jair Bolsonaro fez uma falcatrua junto com a Shell é Chevron, Rockefeller, CFR, Conselho Foreign Relations. Quem cuida da Chevron, da Shell, do jurídico é a esposa de Sérgio Moro. Eu canso de falar isso. Entendeu? Eles entregaram, fizeram a falcatrua aí eu não vou entrar em detalhe, já falei em outros vídeos, mas eu vou voltar na segunda-feira, talvez na terça, falando sobre isso, para poder quebrar a lei de partilha, que tirava os royalties do pré-sal para poder ajudar a educação, onde a Dilma fez, e os governos progressistas do PT. Então, gente, você tá vendo o erro? Que adianta a gente ficar querendo fazer greve e apoiar essas pessoas que voltaram, principalmente no Bolsonaro, que foram traídas, que não representam nada? A gente sabe que tem muita gente aí que trabalha, vive do trabalho. Agora a gente tem que entender o outro lado. O que tem que ser feito para desmontar a bomba? Não é fazer a greve, propriamente dito. Não vai resultar em nada. Tem que desmontar o monopólio. E como é que desmonta o monopólio? Batendo de frente, desconstituindo tudo. Entendeu? Aí que se os caras fica com... Tem que tocar fogo em tudo, quebrar tudo e mostrar que não é brincadeira, que o governo tem que estar brincando. Porque o que vai acontecer? Aí o governo vai sentar com os líderes aí do sindicato, o Marconi, quem será aí? Eu até quero entrar em contato com esses caras pra gente bater um papo só pra ver qual que é a ideia dos que voltaram no fascismo, entendeu? Aí o governo troca ideia com eles e fala, sabe uma coisa, a gente abaixa a alíquota de 7 para 9 para 5, pronto, e daqui 3 meses volta tudo a mesma coisa, gente. É que nem no Chile, tem que arrancar o Pineira de lá, colapsar o sistema, renascer da cinza. É isso que eles têm que fazer e o Brasil está aí como bode expiatório. Então, dos tributos estaduais, já falei do ICMS, é o imposto estadual que apresenta como componente do preço dos combustíveis também, e você paga lá no final da bomba. Você tem que pagar porque você ainda não acordou. Porque em vez de você boicotar, entendeu? Não pagar o preço de R$50 no quilo da carne, não comer carne, e assim vai indo, gente. Eles vão colocando vocês abaixo daquilo que eles querem. Nós sempre fomos instrumentado por um sistema. Nós somos sempre controlados por um sistema que muitas das vezes a gente não conseguiu e não está conseguindo quebrar essa disruptura. Então esse imposto sobre circulação de mercadoria de serviço, que é o ICMS, tem o seu valor que varia muito de estado para estado. Nos nossos programas, a gente não vai atacar isso. A gente vai tributar sobre dividendos da propriedade, somente dos ricos. Rico vai ter que pagar IPVA, quem tem lancha, helicóptero, tudo. Só nisso a gente já arrecada. Entendeu? Já quebraram com a lei de partilha, da concessão e da partilha do petróleo, para poder entregar através desse lobby, principalmente para Shell, naquela sessão onerosa, mas pelo incrível que pareça deu tudo errado. A própria Petrobras arrematou aí umas permissionárias do pré-sal e parece que o governo tomou um tiro pelo pé. Então tudo isso está destinado para financiar as atividades realizadas pelo Estado. É mentira, esse tributo quer ser representado a maior parte da arrecadação sobre os combustíveis. Na maior das partes, o Estado
de cada estado tem um cálculo diferenciado. A base do preço médio ponderado ao consumidor, que é o PMF, né, atualizado quinzenalmente pelos seus governos. Então a federação, esse PMPF, tipo Polícia Militar, Polícia Federal, Federação de Comércio e de Combustíveis e Lubrificantes, que é a FECombustível, ela disponibiliza aí todos os dados e os percentuais do imposto cobrado em cada estado sobre os combustíveis. Então, o pessoal pode pesquisar aí na internet, só entrar lá, vou falar aqui de novo para que vocês possam entrar, é o FECombustível. Você entra lá, mas isso não vai resolver nada, porque nós estamos vivendo um monopólio. Já está errado. Um país que é autossuficiente, produz 350 milhões de petróleo, o que eles têm que fazer para mandar para cá, para a América, para refinar? Se o Brasil tem capacidade de refinar, tem 70% assim, ó, podia gerar mais emprego. Por que eles fazem isso? Me diz. E depois compra. O Bolsonaro não fez nada. Então, essa greve dos motoristas aí de caminhão, a greve dos caminhoneiros, que falam aí, eu acho que você já tem a resposta. É assim que a gente tem que começar a analisar, gente. E é assim que a gente tem que começar a trabalhar. O preço da carne subiu, não compra. Boicota. Ninguém vive só de carne, gente. Come legumes. Se o frango subir, pula pro frango. O frango subiu, pula para outra coisa. Eles vão chegar no denominador comum. Tudo isso é para o próprio interesse próprio, para poder favorecer o monopólio de algumas incorporações que estão filtradas no sistema. E é isso que você tem que entender. Alta do dólar é a mesma coisa. Por que o Trump está cobrando as taxas de alumínio e de aço do Brasil? A 25% do Brasil e da Argentina. Porque está tendo fuga de capital. Eles estão valorizando o dólar e, contrapartida, desvalorizando o real. Sempre falei para vocês que o real está desvalorizado 80%. Já estou falando isso há uns 3 anos. Sem contar a taxa Selic, agora eles vão querer abaixar a taxa Selic. Isso não reflete. Sabe por quê? Presta atenção. Os Estados Unidos aqui tem 176 trilhões de títulos de debênture aplicado em taxa negativa. Os investidores já teve 600 bilhões de fuga de capital do Brasil. O dólar pode fazer o que quiser, porque o Banco Central está vendendo o que? O dólar no spot, swap cambial, operação compromissada, que é fraude, ainda mais agora com a autonomia do Banco Central, que o palhaço do Bolsonaro entregou. Então, gente, eu canso de falar aqui para vocês, muitas das vezes, que existe 2 comprometimentos. Somos nós que temos que reconstruir o país. É isso que você tem que entender. A gente não está na expectativa de esperança. Hoje eu estava falando com o pessoal no grupo, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele falou que se nós tivermos fé, a gente vai poder fazer muita coisa, mas a fé sem obra, sem a mão na massa, sem encher a laje, sem carregar o caminhão, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. E tem gente que fala que o Senhor, tomara que o Senhor abençoe, que as coisas não vai dar certo enquanto a gente estiver sentado, esperando as coisas acontecer, esperando alguém vir com uma varinha de condom, ou alguém aparecer com juízo final, um anjo, um salvador da pátria, porque não vai melhorar. Daqui para frente, só declínio. Sabe por quê? Porque a gente não consegue incorporar. A gente não tem esses mecanismos. Somente a esquerda. A política no Brasil está fracassada. A esquerda não tem uma bandeira para poder conduzir. Esse tipo de paralisação dos caminhoneiros não vai refletir. O que a mídia vai mostrar? Prejuízo total, prejuízo nos comércios. Por que não sei o que? A gente sabe que tudo que chega no supermercado, principalmente na prateleira, vem de caminhão. A gente não tem malha ferroviária. Entendeu? E o Bolsonaro não está nem aí. Ele pode querer falar que vai fazer, mas isso vai demorar. Entendeu? Porque nós nunca tivemos. Olha como a gente está com as estradas aí. Então, é isso que a gente precisa analisar. Isso não vai ser fundamental para tirar o país. Nós somos países periféricos, submergentes. Isso não reflete. O que vai refletir, gente, é a gente atacar em cima desse monopólio. A gente tem que atacar na base. O mal se corta pela raiz. É assim que a gente tem que instrumentar a população. E o povo está perdido. Porque a esquerda não tem um plano de ruptura. A esquerda não consegue levantar uma bandeira. A esquerda está aí, ó, o espectro da esquerda
está baseado sobre a rebeldia popular. A esquerda tacanha está ultrapassada porque tem uma esquerda moderada, uma esquerda liberal. A gente não consegue, através de políticas de dinâmicas de convergência, incorporar a gente em questões homogênicas. É isso que é fundamental. Você vê o Chile lá, as mulheres com as vendas dançando, o mundo todo está fazendo essa dança. O que isso significa? Que eles não vão baixar. Você não tem que sentar para negociar, principalmente os caminhoneiros. Você tem que arrancar, quebrar o monopólio, tocar fogo para que realmente as coisas possam ser feitas. Isso é um roubo que se faz. Vender o nosso petróleo por preço de banana. Paga 100, não, paga 4. E depois compra um preço de dólar. Quem paga é a gente. O dólar está em alta, eles têm que aumentar o preço. A passagem de ônibus vai subir também a partir de janeiro. Gente, você está vendo? Nós já vimos esse filme, essa novela. A única coisa que vai tirar o Brasil dessa dependência, vai desgrudar o Brasil da economia, do capitalismo global, principalmente dos Estados Unidos, da América, aqui, não é do povo, das elites que vivem da desgraça de outros países, vai ser a revolução. Nenhum país da face da Terra, China, Japão, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, França, Alemanha, saíram através de votos e eleições. Todos esses países se levantaram através de revolução, de cunho popular, de punho popular. Não adianta ficar aí esperando em casa o pau comer, entendeu? Aí a gasolina vai subir lá em cima e o pessoal que está vivendo do Uber vai ficar dormindo na fila. Não reflete. O negócio é boicotar, tocar fogo, fazer o que deve ser feito. As pessoas não conseguirem entender que o sinônimo de revolução não é violência. As pessoas têm que perceber que cada dia que passa, quem está tomando na tarraqueta somos nós, a classe trabalhadora, a suplação da exploração da mão de obra. É o povo que está sendo drenado, é um Robin Hood invertido. Os ricos estão chupando tudo dos pobres para poder entregar esse mês 800 bilhões de reais para 15 mil famílias. Não é para ajudar as 15 mil famílias. A própria Constituição ela fala que o governo tem que pagar os juros. E só para terminar, a Operação Lava Jato, do fascista do Sérgio Moro e do grupo do TF4, e mais a cambada dos procuradores, devia estar todos fuzilados, o que eles arrecadaram da corrupção, porque a gente sabe que a Operação Lava Jato é a própria corrupção dentro do sistema, o que eles arrecadam nós pagamos só de juros por dia da dívida. E cada vez que paga, ela aumenta. E tá intitulado na Constituição. Tá tudo errado, gente. E a Constituição fala que o governo tem que pagar os juros das 15 mil famílias. Você sabe de quem que é a culpa disso aí tudo? FHC, Fernando Henrique Cardoso, que quebrou o Brasil 3 vezes. Um grande abraço. Pense nisso. Greve de caminhoneiro é um tiro no pé, meu amigo. Fica um tempo sem comer carne, ou você paga o preço e você vai ser aquela pessoa que vai contribuir com o seu caráter fascista para esse tipo de governo que está aí baseado no protecionismo e numa política de austeridade que está te tirando, acabando com o sonho dos jovens, principalmente daqueles que morreram no Paraisópolis, dos jovens que representam o futuro do Brasil. Robert for International Pulso Research. Don't go away, stick around, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.